Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Carol, que leu o Quebra-Nozes esperando a hora que entrar a bailarina dançando, né, Carol? Pois é. Fiquei esperando aí Tchaikovsky aparecer. E com a música na cabeça, rolou, né, gente? Exatamente. Essa música da abertura aqui, ó, que você tá ouvindo, todo mundo lê o livro com essa música. O bom é que a gente pode usar que é domínio público, né, gente? O cara já morreu faz tempo e tal. Vai ser todo música clássica esse episódio aqui. É, isso aí. Eu amo. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Dri. E Dri, você prefere com ou sem uva passa? Ai, com uva passa, gente. Eu sou do time com uva passa. Eu gosto de uva passa em tantos lugares aleatórios, assim, tipo na maionese, no arroz. E eu sou a Adriana, eu estou aqui com o padrinho Drosselmeyer Tan, porque assim como o Drosselmeyer do livro, o Tan também é todo misterioso, mas tem um bom coração, olha aí. Obrigado. É melhor que ser comparado com o Scrooge ou com o Grinch, esses personagens todos natalinos. Todo livro tem um Tan, né? Impressionante. Todo. Olá, eu sou o Tan, eu estou aqui com o Paulinho. E, senhor Paulinho, você, quando fica doente, fica noiado desse jeito ou é só coisa de menina? Não, e o próprio autor, né, disse que ele tava meio mal quando escreveu o livro também. Então, assim, dá pra dar umas viajadas boas, né? Eu lendo pros meninos falava, ele só pode ter fumado alguma coisa, gente. Não é impossível escrever isso. É uma loucura. Bem, ou era algum xarope também, pode ser. Né? Nossa, é verdade. Porque a gente tá aqui pra falar do Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos. É o título completo do livro que a gente leu nesse mês aqui. Estávamos buscando um livro pra ler no Natal, que de clássico a gente não leu ainda, e futucando por aí, a gente achou o Quebra-Nozes, descobriu que é um livro bem clássico mesmo, bem antigo, de 1816, do E.T.A. Hoffmann, Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Por esse nome já dá pra saber qual que é a naturalidade dele, né? Alemão, né? Ele é prussiano, na verdade, né? Na época era a Prússia, mas é considerado alemão. A gente vai falar desse livro aqui e fazer o nosso especial de Natal. A gente não vai falar só do livro, não, vai falar de várias coisas que envolvem o nosso Natal aqui literário. Paulinho, antes de entrar realmente no programa, vocês abriram aí falando, poxa, o teatro, o balé e tal. Eu vou sempre jogando contra mim mesmo. Não, você já deixou isso claro no último episódio. Você falou que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca ouvi falar, continuei sem ouvindo falar, já tava mais da metade do livro, aí eu fui falar pra Rê, nossa, Rê, que livro estranho, não sei nem se eu tô gostando ou não. Aí ela falou, como é que chama? Eu falei, o Quebra-Nozes. Aí ela falou, não é aquele do balé? Olha aí! Aí eu falei, não sei. Cara. Então, enquanto vocês estavam ouvindo aí Tchaikovsky nas cabeças, eu não tava ouvindo nada. Tava silenciosa, né? A leitura tava silenciosa, né? Não, inclusive, gente, eu queria até abrir já assim o programa falando sobre essas curiosidades do livro, porque pra mim, realmente, o Quebra-Nozes vem duas coisas na cabeça. Veio o balé e a Barbie. Sempre, é o balé e a Barbie, é o balé e a Barbie. Eu acho que pra mim tem antes da Barbie também, porque era sempre referências em filmes de Natal. Tem um Barbie Quebra-Nozes, acho que é 2001, não tô com a data aqui. Tem vários Barbie. É uma animação 3D muito precária, assim, sabe? Aquela coisa ruim. Bem robozão, assim ruim, mesmo. É ruim. Só que antes disso, eu já tinha ouvido referências em filmes. Tanto que quando eu vejo esse bonequinho, eu falo, o Quebra-Nozes. Eu sei que esse bonequinho é o Quebra-Nozes. Eu tenho essa referência visual e o nome, mas do que se tratava a história, que era um livro, que eu já tinha ouvido, claro, do balé também e tal, da obra do Tchaikovsky, mas que era um livro, de fato, que depois foi adaptado e readaptado, traduzido, modificado na tradução, nada disso eu sabia, mas isso a gente vai contar tudo nesse episódio. Você chegou a ouvir a música, Tam? Porque, cara, eu não conheço alguém que quando ouve a música, fala, nossa, eu nunca ouvi falar dessa música, porque ela provavelmente passa em conheço. Desenho animado, passa em vários lugares a música, sabe? Vários eu ainda lugares. Não sei qual é, tá? Eu vou ouvir com o episódio
episódio editado. Eu provavelmente conheço, mas é igual aqueles artistas americanos que todo mundo sabe quem é. Tipo, o Lucas ouve um monte de música do Bruno Mars. Aí eu ouço, ele fala, é Bruno Mars. Eu falei, se passar na rua, não sei quem é. É sempre a minha frase, né? Não é possível, pai. Você conhece as músicas dele? Eu falei, não conheço. Aí ele põe, eu conheço a música. Aí põe a próxima, então. Eu conheço a música. Mas, tipo, eu não sei nem que é o mesmo cantor, sabe? Entendi. Assim, pô, né? eu então, ia defender o Tan aqui. Eu ia falar, pô, Tan, você não é o Grinch. Você tem um coração generoso, cara. Tem que ele só não tem boa memória. Exatamente. Eu falo, ele tem uma memória de centavos. É melhor, viu? Mais feliz. E é tão interessante essa coisa de que às vezes a gente tem uma referência. Foi igual o Frankenstein pra mim, sabe? A mesma coisa. A gente meio que sabia um pouco da história, mas não sabia muito. E do quebra-nozes pra mim foi igualzinho. Eu sabia que era um boneco com roupa de soldadinho e que quebrava nozes. E esse era o nome quebra-nozes. Tanto que a gente, aqui em família, a gente gosta muito de jogo de tabuleiro. Então aí tem um jogo chamado Dixit. E toda vez tem uma cartinha de um soldadinho, a gente fala quebra-nozes. A gente sabe que é aquele soldadinho. Até as crianças sabem que aquele é o quebra-nozes. Mas eles também não sabiam qual que era a história do quebra-nozes. Porque também o quebra-nozes, ele tá muito relacionado com o Natal, né? Eu não sei aí, porque realmente eu não lembro como é que ficam as vitrines de decoração de Natal. Mas aqui toda loja de decoração de Natal tem quebra-nozes. Porque mais do que americano, né, que Hollywood se apropriou muito disso nas obras de Natal, ele é europeu, né, então tem muita referência dentro da Europa. Na escola onde a gente se reúne pra ter a igreja lá, você viu que tem um pilar assim, que tem um quebra-nozes de alto e baixo, assim, sabe? Então, assim, aqui eles sabem a referência, não sei se conhece a história, porque vai se tornando tão popular que não sabe a origem mais, né, faz parte da cultura já, né. Eu fui fazer pesquisas, né, sobre o que é o quebra-nozes, a história e tal. E eu percebi que existem 3 histórias do quebra-nozes. Tem a original, que é a do Hoffman. De 1816, que é começo do século XIX. Né? Que é a que a gente leu. A gente leu a original. Quebra-nozes, que chama Quebra-nozes e o Rei dos Camundongos, que é de 1816. Essa é a original. E aí tem a versão do Alexandre Dumas, que é francês, que aí ele deu mais uma romantizada, e mudou ele adapta algumas também. coisas. Ele adapta a cultura natalina da Alemanha pra França. Isso foi bem interessante. E a gente descobriu que na Espanha ainda é diferente, né? Sim, porque na Alemanha, os presentes são abertos na noite de Natal, de 24 para 25. Na adaptação do Dumas, a gente não leu, mas a gente viu comentários sobre isso, eles abrem no dia 1º de janeiro. E aqui na Espanha é no dia 6 de janeiro, porque é o dia de Reis. É o dia de Reis, porque os reis é na noite que o dia de Reis traz os presentes. E assim, são países vizinhos, né? Espanha, Alemanha e França. E a cultura modifica tanto. Não sei se o quebra-nozes em espanhol não vai abrir em vez no dia de ser na noite Reis, de Natal, é dia de Reis, né? Os meninos aí vão abrir que dia os presentes? Aqui a gente faz no dia 24 à noite, como família, E aí, igual eu tava falando, são 3 histórias, né? É a original do Hoffman, que é a original zona. E aí tem essa traduzida do Dumas, que aí é mais... Ela é adaptada muda nome de personagens. Muda a personagem principal, ela acaba sendo mais doce e tal. Inclusive, eu tive essa confusão quando a gente foi começar a ler, né? Porque eu descobri que existia o quebra-nozes. Eu falei, deixa eu ver o que tem no Kindle Unlimited. A Carol e o Tan já tinham comprado, já tinham recebido o livro. Eu falei, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Porque eu via que tinha o quebra-nozes, eu via que tinha o quebra-nozes Rei dos Camundongos. Se não me engano, tinha até o outro quebra-nozes e alguma coisa lá. Eu falei, não quero ler a versão errada. Aí eu mandei umas fotos pra Carol e pro Tan, e a Carol abriu o livro e falou, não parece a mesma coisa não, parece diferente e tal. Porque a foto que eu tava mandando era a adaptada pelo Alexandre Dumas, ou Dumas, né? Não sei se a gente tá falando certo. É que em francês o S não tem som. Dumas. É Dumas. E esse cara não é um Zé Ninguém, né? Esse cara escreveu Os Três Mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo. Então, provavelmente ele é original, né? Mas não é. Não, pensando nisso. E o interessante foi que essa história surgiu, essa adaptação surgiu porque ele foi contar a história pros filhos dele e ele contou de uma maneira diferente adaptada. Ele falou, por que não escrever sobre isso, né? Ele contou do jeito que ele quis, né? Que ele tinha de memória e adaptou para a cultura francesa. Então, o livro original é de 1816 e a versão dele 1844. E depois o que vem? E ainda tem uma outra história contada que é através do balé do Tchaikovsky. Então, aí em 1892, os grandes nomes do balé russo
que devem ser conhecidos no meio, né? Eles resolvem adaptar a versão do Dumas para o balé. E para isso contratam o grande nome da música russa da época, e um dos grandes nomes da música clássica de todos os tempos, Tchaikovsky. E o Tchaikovsky pega a história do Dumas e compõe uma sinfonia em cima dela, contando toda a história do jeito descrito, né? Em forma de música clássica para o balé. Esse balé estreia na época e flopa magistralmente. O grande nome Tchaikovsky por trás, e ninguém foi ver. Então a companhia, junto com o Tchaikovsky, fazem uma versão resumida, só com os highlights da história, com as suítes que a gente conhece hoje, né? As músicas mais tradicionais que a gente ouve, né, do balé do Quebra-Nozes são dessa segunda versão, com as suítes da música original do Tchaikovsky. E vocês sabiam que esse foi o último balé que o Tchaikovsky compôs? Nossa, eu imaginei, porque foi perto da morte dele, né? Foi em 1892, ele morre em 1893. E faz parte de uma trilogia, que é A Bela Adormecida, o Lago dos Cisnes e o Quebra-Nozes. Não são histórias, né, que se completam, mas fazem parte ali do mesmo universo. Então, isso fez com que o Tchaikovsky não visse o sucesso do Quebra-Nozes, né? Ele morre logo em seguida, e essa segunda versão faz mais sucesso. E esse sucesso foi contínuo. Por muitos e muitos anos, o balé do Quebra-Nozes fez sucesso majoritariamente na Rússia, até que nos anos 50, 1950, um produtor de balé estadunidense tem o contato com a obra e resolve fazer uma adaptação do balé para os Estados Unidos. E é aí que se populariza de forma mais massiva, né? Porque vão receber todas as referências no cinema, e o cinema dos Estados Unidos se espalha por todo mundo. Nenhuma dessas versões virou aquela história do soldadinho e da bailarina, né? O soldadinho que perde a perna, não tem nada a ver, né? Não, essa é outra história do soldadinho de chumbo. É mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. Soldadinho de Chumbo foi escrito por Hans Christian Andersen, dinamarquês, em 1838, um pouco depois. Eu acho que eu não conheço muito bem essa história. Tá no mesmo limbo da minha memória que tava o Quebra-Nozes, mas não tá diretamente relacionado. Agora, lendo esse livro, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, depois eu fui até pesquisar. Quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, me lembra muito assim a loucura do Carroll, do Lewis Carroll. Sim. Ah, eu tava lendo, achei que era um livro dele. E aí eu falei, nossa, meu, de quando, né? O Quebra-Nozes é 1816 e o do Carroll, do Lewis Carroll, é 1840 e tantos, 30 depois. E tantos, acho que é 30. É depois, eu falei, gente, será? Do Alice no País das Maravilhas, você tá falando, isso, né? Isso, exatamente. Tipo o mesmo movimento literário, assim? Na verdade, assim, pra mim, nem movimento, loucura, né? Porque é uma história dentro da outra, tal, e você tem que estar muito concentrado pra conseguir entender essas nuances. A droga que circulava era a mesma. Gente, a mesma. A doença, acho que era viral, bacteriana, sei lá o quê. Mas aí, sabe o que eu lembrei? Macunaíma. Ah, a gente tem o nosso realismo aqui, que é uma coisa pá dentro da outra e você tem que estar ali muito imerso pra conseguir entender sem perder nada, sabe? No final faz sentido, mas se você não pega as pontas aqui e ali, você se perde. O E.T.A. Hoffmann, como eu já disse, era um autor prussiano, alemão. Ele era advogado, chegou a ser juiz também, mas se aventurava pela arte, assim. Compunha algumas músicas, escrevia muita coisa, e ele era famoso por escrever contos de terror. Então faz sentido, né? O cara vai escrever uma obra de Natal para crianças e vão ter algumas coisas bem bizarras dentro dela. Tanto que no Brasil aqui, a que a gente comprou é da Dark Side, né? Fábulas Dark. E olha, que edição linda, viu? Quando a gente tá gravando aqui, ela tá esgotada. A gente tava tentando fazer com o pessoal do Ictus ler também. Eles falaram, pô, mas não tem mais. Imagino que em algum momento vai voltar, mas se voltar, essa edição da Dark Side é muito linda. Bonita, quem está no grupo Olá Pessoas, no Telegram, assim que a gente descobriu o livro e decidiu que ia ler, coloquei o link lá, estava por R$21. Caramba. Passou a promoção... eu acho que foi a gente que esgotou isso daqui mesmo, hein? Passou a promoção, subiu para 70 e poucos, 74 reais e tal. Então, e é tão bonito, e assim, gente. a gente não tem aqui, né? A gente leu no Kindle. A gente leu no Kindle. É capa dura, com reserva de verniz e assim, cara, todo ilustrado e a ilustração colorida. Olha então, só. Não é um livro pra criança ficar brincando, assim, sabe? Criança vem, olha e tal. É um livro realmente pra você ter, livro-objeto você ter. Deixa a tia folhear pra você, né? Exato. Gente, mas por falar em tia folhear, e o que o Tan falou que é da Dark Side, a gente resolveu, na verdade foi ideia do marido, eu fiquei super feliz, inclusive, de ler o livro com as crianças, antes
antes de dormir. Porque eu comecei a ler, eu falei, esse livro, ele é num formato para ler com crianças. Tanto que o segundo capítulo ele fala, querido leitor ou ouvinte. Eu falei, pera aí, é alguém que está lendo para uma criança, né? Ah, não era podcast? Então não era audiolivro, era leitor ou ouvinte. Aí eu falei, cara, esse livro é para ler com os meninos, pelo menos eu tenho um tempinho com eles antes de dormir, são capítulos pequenos e tal, a gente senta lá e lê junto, eu vou ler essa história com eles. Ah, mas seus filhos já têm 12, 14 anos, fica lendo historinha pra eles. Gente, é um tempo tão gostoso e eles ficam tão conectados, assim, sabe? Um tempo de pai com filhos que eu recomendo, viu? Foi muito legal essa experiência. Sim, mas aí, no meio da leitura do Paulinho, não lembro quais capítulos que foram, ele perdeu a voz, ele ficou doente, perdeu a voz, e aí eu fui substituir, eu fui ler no lugar dele, e eu tava junto. E gente, tinha horas que eu ia ler e eu ficava, isso aqui é um pouco sombrio, um pouco assustador. Como assim? Essas mortes, esses negócios assim, sabe? Essas maldições, eu vou lá, uau, né? E aí é bom assim que as crianças nossas já são grandes, são maiores. Né? Já são maiores. E foi legal que não foi muito infantil pra eles, né? Foi uma obra viajada, assim. Tinha hora que eu parava e falava, não acredito, o que é isso? O que é isso? Peraí. Aí eu recapitular, peraí, aconteceu isso, depois disso? Nossa, que loucura. Não, e aí o Paulinho tava adiantado na história e eu fiquei um pouco pra trás. Depois que ele recuperou a voz, porque toda noite ele lia pras crianças. Um capítulo né? por noite. Então ele tava adiantado na história. Aí teve uma hora que eu parei de ler o capítulo. Eu cheguei pra ele e falei, meu Deus, amor, eu acabei de terminar de ler o capítulo tal. Ele falou, ih, fofo, isso aí é só o começo da loucura. Calma que vai ter umas coisas. Quando o Drosselmayer começou a contar a história da Pelipati lá, e ele também é uma história dentro da história, e ele divide em capítulos, tanto que ele conta um pouquinho por noite, né? Nesse momento ele terminou e falou, amanhã a gente continua. Eu falei, pronto, deixa pra continuar amanhã, né? Só que a história ia ficando cada vez mais bizarra, e a Adri tinha parado numa desses momentos. Como assim, sabe? Mas foi divertido, gente. Eu sei que vocês já demonstraram que não gostaram tanto, mas pra gente foi uma experiência legal, assim, não é uma super experiência literária, foi uma viagem mesmo, assim, foi um conto de fadas escrito 200 anos atrás, né? Me lembrou também os Irmãos Grimm, então, né, amor? no estilo que os contos de fada eram escritos antigamente, né? Geralmente era pra ensinar alguma lição pras crianças, né? Para as crianças não saírem pela floresta. Era assustador. Tá, isso aí é engraçado, porque a Disney pega esses contos dos Irmãos Grimm e transforma numa fantasia bonitinha, apesar de que a Bela e a Fera é um pouco assustador também. Mas aí, cara, é isso, é contos de fada, né, amor? Sim, e essa é uma história de contos de fadas bizarro. Não é muito assustador, mas é louco, né? É viajado o tempo todo, assim, são coisas muito malucas acontecendo. Enfim, vamos dar uma contextualizada antes? Vamos, mas antes eu queria fazer uma pergunta pra vocês, porque logo depois que terminou um livro, a gente foi assistir um filme atual agora de Natal, que a gente tá na leva de filme de Natal. A gente recomenda, eu recomendo, inclusive, não estava no último episódio que a gente falou sobre filmes de Natal. Ah, é verdade. Que chama O Quebra-Nozes. Quebra-Nozes da Disney. Tá na Disney Plus. Na Disney. Aí a gente assistiu. Também? Não, mas não é a história do Quebra-Nozes. É uma outra história que bonitinho. Dentro dela vai ter referências ao Quebra-Nozes. Tem o Ben Stiller lá e tal. É bem bonitinho. E aí, a referência que eles têm dentro do filme do Quebra-Nozes, eu fui pesquisar que bom, enfim, tem muita coisa do balé do Tchaikovsky e tal. E aí eu fui entrar na história do balé do Tchaikovsky, falava que a personagem principal se chamava Clara. Aí eu falei, não, gente, mas Clara é a bonequinha da Marie, não é a própria Marie. Então, quem faz essa confusão não é o Tchaikovsky, porque a obra do Tchaikovsky foi inspirada na versão do Dumas. E é o Dumas que dá um novo nome pra protagonista. Pra Marie? Isso. Em vez de Marie, é Clara. E tem outro lugar que é um outro nome também, agora eu não lembro. E a boneca chama Clara também? Não, aí eu não sei. A gente não sabe o nome da boneca, Marie, a gente não leu essa versão. Mas vamos contar um pouquinho da história. A história começa numa noite de Natal, nos preparativos do dia 24, em que a família está com as portas fechadas da casa. A família Staumbaum. Não tem tantas consoantes assim. A família Staumbaum. Nuremberg. Em Nuremberg. São de Nuremberg, sim. Na Alemanha. E o legal é que a Alemanha, ela tem a tradição de fazer bons brinquedos. Aqui na Espanha tem isso, assim, sabe? Tem gente que compra brinquedos da Alemanha. Os melhores
melhores jogos de tabuleiro, são os alemães. Não só brinquedo, mas as decorações. Eu não sabia disso. Eu tenho uma amiga minha, ela é espanhola, e a irmã dela mora na Alemanha. E a gente passou o ano novo com ela no ano passado. E ela montou a mesa todinha e ela falou pra mim, é tudo decoração da Alemanha. E eu, que legal. Assim, eu não sabia que era uau, sabe? Tudo era os guardanapos, o negócio, tudo veio da Alemanha. Minha irmã que mandou. Aí você falou, nossa, é tudo da China, né? Então, na história, as duas crianças, né, o Fritz, né, nada mais alemão que um Fritz na história. E a Marie, que eu lia como Marie, mas eu não sei qual é a pronúncia alemã, imagino que seja Marie, algo parecido Marie, com lá, isso. Não sei, aqui foi Marie mesmo. Na nossa cabeça foi Marie. E eles estavam brincando e imaginando o que estariam preparando lá dentro. E a gente percebe que existe uma tradição do padrinho Drosselmayer sempre fazer um brinquedo muito mirabolante, muito especial, que apresenta na noite de Natal. Drosselmayer. Drosselmayer. É a mesma coisa do Frankenstein e o Frankenstein, né? Drosselmayer, Drosselmayer. A gente vai pronunciar do jeito que quiser. Que a gente lê, E eles estão nessa expectativa, que será que o padrinho vai fazer hoje e tal? Se bem que, geralmente, o que ele traz de presente, a gente não pode brincar muito, porque a mamãe deixa a gente ver e depois guarda, né? Eu prefiro os outros presentes que a gente ganha, porque a gente pelo menos pode brincar o ano inteiro. Gente, é tipo Lego, né? Boa. Esse Drosselmayer, ele é meio um relojoeiro, né? Então as coisas que ele faz são brinquedos todos de pecinha, não sei o que, acho que é por isso que não pode mexer, que senão quebra, né? E tem movimentos, né? Eu lembrei dos Legos mesmo. Os Legos mais elaborados têm movimentos, tem engrenagens, né? Que as coisas interagem e tal. Mas eram coisas grandes, né? Quando a gente vê o presente realmente que ele traz, eu imagino um castelo assim, que ele chegou a entrar. Ele chegou a entrar no castelo, então era algo alto, ele era baixinho, ele conseguia entrar no castelo. Era um castelo que girava, que os soldadinhos saíam pela porta e voltavam. Isso. Devia ser aquele mecanismo de relógio Cuco, né? que tinha até uma referência ao Cuco e tal. Então é nesse momento, né, que as crianças entram, vem o presente, tem toda aquela surpresa, o Fritz quer brincar, ele não deixa, fica aquela situação toda de não poder usufruir daquele presente que eles estavam com tanta expectativa. A própria Marie fala, eu prefiro minhas bonecas, né, que eu consigo brincar e tal. Então eles não dão muita... dela. Exato, eles não dão muita bola, né, pro brinquedo do padrinho, né? O que deixa ele um pouquinho decepcionado, né? E o menino protesta até, né? Eu preferia outro tipo de brinquedo, pelo menos eu poderia brincar e tal. Mas, a primeira página já me deixou mais perdido do que, como diz, né? Pulga em cachorro de plástico, né? Porque apresenta os personagens, né? O Dr. Staunbaum, o Fritz e a Marie, aí o padrinho Drosselmayer. No segundo parágrafo já aparece o conselheiro Drosselmayer não era um homem bonito. Eu tô lendo, é a mesma pessoa, né? Não é? Mas não é, esse conselheiro já é o bonequinho que tá dentro do brinquedo. E aí falou, mas o que tem a ver? Que não demorou pra eu sacar. Eu achei que ele era o conselheiro dos pais e o padrinho das crianças. Eu também. Eu achava que era a mesma pessoa. Não, aqui é verdade. Não, mas aí dentro do brinquedo não tem um personagem lá, mas isso a gente descobre só depois, só no final. Esse é o spoiler do final. Esse é o spoiler do final, inclusive. Eu já fiquei confuso de cara. Já se perdeu no segundo parágrafo. Já me perdi na primeira página. Eu falei, mas isso aqui é o brinquedo? Isso aqui porque ele às vezes chamava de padrinho, às vezes chamava de relojoeiro, às vezes chamava de conselheiro. Mas é tudo a mesma pessoa. Eu ler de novo. Quando a Carol tava falando as coisas aí contextuais, eu falei, cara, ainda bem que eu gravo com vocês, porque o livro fica muito melhor. A gente gosta dessa espero que pros ouvintes também, né? Sim. São informações que a gente gostaria de ter antes de ler, inclusive, porque contextualizariam melhor. A gente começou a ler perdidão, assim, depois foi pesquisando, descobrindo as conexões e tal. E a gente até conversou sobre isso, né, amor? Porque como a gente lê em tempos diferentes, eu falei pra ele, você viu o conselheiro Drosselmayer? Aí você até falou, não, mas é o padrinho, é a mesma pessoa e tal, né? Então, faltou alguém lendo comigo aí, ó. E é engraçado porque você percebe que o Fritz é aquele tipo menino que quer fuçar tudo, quer abrir tudo, que é super agitado, né? E aí, os pais percebem de que ele queria brincar com tudo e fala pra Marie, né? Não, tem um brinquedo ali que você pode proteger, que é o brinquedo, que aí a gente já pode falar. Vai. Já parece rápido, né? O quebra-nozes. Então, porque a Marie vê o quebra-nozes e fala, o que é isso? E o Fritz não tava muito interessado no quebra-nozes, ele queria abrir tudo, queria brincar com tudo. E aí o pai pega uma noz, dá pra ele, aí ele quebra com a boca e fala, é um quebra-nozes. Aí a Marie fica brincando ali. Aí o Fritz acha interessante o quebra-nozes, larga os soldadinhos
dentinhos dele, vem correndo, usa a noz de qualquer jeito lá dentro do quebra-noz e quebra os dentinhos do quebra-nozes, né? Sim, só que o pai tinha falado antes, né? O pai ou a mãe, eu não lembro, de que ela poderia proteger ele, de que ele era dela e tal, né? Porque assim, porque o Fritz, você percebe que é aquela criança que é dominadora, que quer tudo pra ele, né? E é normal de irmão mais novo, né? Geralmente irmão mais novo é mais folgado. Eu tô vivendo isso, porque o Nathan tá com 1 ano e o Benjamin tem 5, né? E aí toda vez ficam os brinquedos aqui na casa, né? E aí toda vez que o Benjamin pega um brinquedo, o Nathan vai naquele brinquedo. E quer pegar. É interessante. E quer pegar. Isso. Só que o Benjamin já percebeu isso. Então, se o Benjamin quer brincar com o brinquedo A, e aí ele percebe que o Nathan quer o brinquedo A, ele pega um brinquedo que ele não tá nem aí, pro Nathan se interessar. Aí o Nathan pega aquele brinquedo e ele vai brincar com o que ele queria desde o início. Gente, eu fiquei boba quando eu vi isso. Aí eu falei, filho, por que você tá fazendo isso? Ele, mãe, você vai ver. Ele vai querer o brinquedo que eu tô brincando. Então eu vou brincar com o que eu não quero pra ele poder brincar. Olha gente, isso. 5 anos, olha a cabeça, meu. Cara, e você vê que esse livro foi escrito em 1816. Então as crianças naquela época já faziam isso. Os filhos caçulas. Vocês não enxergaram um pouco de Toy Story na história aqui? Com certeza. Muito. Com certeza. Porque é aí que começa a magia. Termina essa primeira noite de Natal, as crianças meio frustradas porque não puderam brincar no brinquedo especial. A menina acho que adormece na sala, é isso? Não, é porque ela tava cuidando. Ela tava cuidando do quebra-nós, que tava com os dentinhos quebrados. A mãe deixou ela ficar mais um pouquinho na sala. É, porque ela tava muito triste, porque o bonequinho tinha quebrado a boca e ela tinha guardado os dentinhos. E ela pediu pro padrinho Drosselmeyer arrumar, e o padrinho falou, véi, você vai se preocupar com esse bonequinho velho, feio? Véi não, que ele é novo, né? Mas ele é feio, ele sem graça, sabe? E aí ela ficou triste, aí a mãe falou, não, pode continuar brincando aí. Já tinha criado os laços, né? Com o boneco. O quebra-nozes. Sim. E é nesse momento que abre a porta da loucura, né? Entra. A hora que os adultos saem. Muito Toy Story mesmo, né? Porque os brinquedos começam a ganhar vida, ao mesmo tempo que ratos começam a sair de seus esconderijos e entrar numa batalha com os soldados do Fritz. Meu, isso é muito legal. E o quebra-nozes é o general, é o líder de todos eles. E os soldadinhos do Fritz dão pra trás, né? Estão debandando na guerra, né? Estão envergonhando. Desertando, né? Estão desertando. E ele fica, vamos, soldados! A gente tem muito camundongo, né? No que sai o rei dos camundongos, que é um rato com 7 cabeças, por que não? Sim, pois é. Cada cabeça tem uma coroinha. Estilo Apocalipse, né? Então. Com uma coroinha em cada cabeça, inclusive. Né? E a Marie sai e fica desesperada, porque ela vê aquele ratão, ela vê, né, tudo isso, e ela vê aquele ratão que tá indo pra cima do quebra-nozes. E aí ela, brava com isso, ela cata o sapato dela e joga na cabeça nenhuma das cabeças, né? Ou na principal, sei lá, do rei dos camundongos, pra ela poder defender o quebra-nozes dela. Ela falou, não, ele vai destruir meu quebra-nozes. Daí nessa ela bate o cotovelo, machuca. E aí ela cai desacordada. Cai desacordada e no dia seguinte acorda na cama. E aí, gente, essa parte eu fiquei me avaliando como mãe, sabe? De verdade. Porque daí ela acorda com o braço enfaixado na cama, toda eufórica, e começa a contar a história pros pais. E os pais ficam, gente... Mas o que Você só tava febril, né? O que um pai que vive no mundo real vai pensar numa criança que acorda contando que ratos saíram de suas tocas e começaram a lutar com os soldados de brinquedos e tal, e tem uma batalha incrível, e dá todos aqueles detalhes. A batalha é longa, inclusive, né? A gente resolveu, mas tem muita coisa acontecendo e tal. Os pais vão achar que a criança não tá bem, ou tá com muita fantasia na cabeça e tal. O que você faria, mas eu achei que os pais foram muito duros com eles. E eu acho que, às vezes, a gente corta muito a imaginação e a criatividade dos nossos filhos quando a gente é muito duro, sabe? Com eles. Para de ficar pensando nessas coisas, volta pra realidade. Gente, mas a gente tá em 1816, né? Tem então, que ver que a criação era um pouco diferente. Mas é isso, eu acho que não vale a pena a gente contar toda a história, mas essa batalha, ela acontecia várias vezes, né? Enquanto os adultos sumiam. A gente vai descobrir por que essas batalhas acontecem, né? Porque aí o padrinho, ele volta com o quebra-nozes consertado. Mas antes eu tenho uma parte que eu achei muito engraçada, porque a Marie começou a contar pros pais toda a loucura que aconteceu da batalha. Sim. E os pais, não, você tá viajando, isso não acontece. E o Fritz, que tava ouvindo, ele ficou bravo.
meus soldados não iam fazer isso, não. Pois então, tipo, pra ele tanto, bem, né? Pra ele tanto faz se era verdade ou não, né? Se era fantasia ou se não era fantasia. Porque os meus soldados não iam fazer isso. Foi muito engraçado. Aí o padrinho chega com o quebra-nozes consertado, né? E ele fala, vocês querem ouvir uma história? A gente esqueceu de falar que o Fritz e a Marie, eles tinham uma irmã mais velha, né? A Lúcia. Acho que é Lúcia, né? Não. Ela é mais velha. Eu não lembro disso, não. É a Marie, o Fritz e a Louise. Louise, isso aí. Ela é a irmã mais velha. Nossa, eu nem lembrava ela é citada 2 vezes só. É, que ela ganha um vestido e tal. E é que não tava muito aí pra fantasia dos dois lá também. Ela é a Suzana da parada. Mas tá bom. Ô, Carol, antes de você contar a história, deixa eu só contextualizar pelo menos o que eu peguei, tá? Quando a Marie, ela conta pros pais e tá o médico junto, né? Tudo que aconteceu, todo mundo tripudia dela, né? Tá aqui, não fale bobagem, não fale essas bobagens, respondeu a mãe. Criança levada, você nos causou grande aflição, brincou até muito tarde ontem à noite, ficou sonolenta. Se continuar falando isso. Provavelmente por ter se assustado com um rato que pulou do nada. E aí, enfim, fica ela tentando convencer os pais. E aí ela meio que se afiança no, não, eu vou falar pro padrinho, o padrinho vai acreditar em mim. E aí, quando ela vai falar com o padrinho, a impressão que me deu como leitor é que o padrinho ficou naquela sinuca de bico, porque ele acreditava nela, mas ele não podia, diante dos pais, dizer que acreditava nela, então ele fala, a criança é assim mesmo, sabe? Mas coisa ele não desmente. Mas ele sabia que era uma verdade ali, ou pelo menos ele não queria tirar os sonhos da cabeça de uma criança. Ele estava no sonho ela fala, dela, você tava lá, você sabe, malvada. fala pra eles. Aí ele fala, criança tipo, revelou a minha identidade secreta aqui, né? Pois é, quem nunca, né? Então, mas é interessante ele, né? Porque ele fala, ele não desmente e fala, não, peraí, deixa eu te distrair contar uma história outra aqui. coisa. Eu vou contar uma história aqui pra vocês. Exatamente. Bom, a gente conhece a história da princesa Pirlipate. E eu gostei dessa história. Não sei se a gente vai contar aqui se vale a pena ou não, mas eu gostei dessa história, porque não é simplesmente uma rixa entre o reino ali da princesa Pirlipate e os camundongos, mas aconteceu toda uma história pra começar a guerra, né? Que o rei, o pai da princesa, gostava muito de salsicha e a rainha era quem fazia esses pratos especiais. Lembrando que estamos na Alemanha, né, gente? Salsichas alemãs. Isso aí, é verdade. Vocês estão pensando em salsicha perdigão aí, né? Gente, eu lembro, eu senti o cheiro, assim, da salsicha. Tinha um bar em Vinhedo que chamava Fritz, olha só. É mesmo. O nome do bar. E tinha umas salsichas alemãs que eram maravilhosas, gente. Era muito bom. Enfim. Que legal. Bom, enquanto é um banquete que o rei vai dar, né? E ele quer mostrar pros convidados como ele é rico, né? Como ele tem posses. Então, ele convida o pessoal pra tomar uma sopa, mas na verdade ele vai servir um banquete. E enquanto a esposa dele tá preparando a comida, uma camundonga... E essa parte aí que pra mim é a loucura, né? Porque, ela morava embaixo do fogão. Ela sai falando que ela é a rainha e tal, e que ela quer um pedacinho da... A rainha dos camundongos, né? E aí ela quer um pedacinho da salsicha e tal. Aí a rainha que tem um coração bom dá. É sacanagem, só que, tipo, né, é que ela te dou a mão, você quer logo o pé, né? É muita sacanagem a dona Ratonilda. Nossa. E aí ela vem e a galera come toda a salsicha do rei lá e tal. E aí a rainha fica mó chateada porque não tem o que servir pro rei. O rei também fica... achei um pouco de exagero. O rei fica desolado. O rei fica porque não tem a salsicha e tal. E aí manda matar todos os camundongos que conseguirem capturar e tal. Essa parte, né? Enfim, tem que ter o contexto. Mas é o prequel da história da Marie, exatamente. Isso daí. Acabam matando os filhos da rainha camundonga. E aí ela jura vingança, né? Que ela vai Não, mas matar. o jeito, ela vai lá no ouvido da rainha à noite e jura vingança. Eu só pensei no hip chip, sabe? Grandão assim e tal. E fala assim, porque cuidado com a sua filha. Ou na fada má lá daquela princesa que fura o dedo na agulha lá. Qual que é essa aí? A Bela Adormecida. Exatamente. Mas tudo se embebe, né? Que tá coisa. Vendo? Olha que coisa. Nada se cria, tudo se replica. Mas sobrou um filho vivo da dona Ratonilda, né? Com 7 cabeças, né? Caramba. Com 7 cabeças. Mas aí achei legal, porque aí o reino acaba... Criam-se gatos pra eles caçarem os camundongos. Eles ficam ganhando carinho o tempo inteiro, né? Porque eles
eles trabalham... Ronando nos colos. Essa hora que eu falei pro Paulinho, porque daí, a hora que a dona Ratonilda falou, né, que ia fazer uma vingança, e aí tem os ratos, e aí tem a transformação da princesa Pirlipate. E aí, nessa hora, eu falei pro Paulinho, nossa, que viagem, velho. Eu falei, calma que continua vai ainda. Melhorar. Vamos, né? Só vamos. Vamos contar. Uma viagem maior ainda. É porque aí então é dada essa maldição, né? Como um bom conto de fada, a bruxa má vai lá e dá uma maldição e transforma a princesa linda e cortejada daquele reino em um ser esquisito, que conforme a descrição vai chegando, você vai falando, peraí, não, esse aqui eu já vi, essa roupinha eu já vi, essa boca desse jeito eu já vi e tal. Aí você percebe que ela se transforma no quebra-nozes. Sim. A princesa Pirlipate. A Pirlipate vira um quebra-nozes. E ela só se acalmava enquanto quebrava nozes. Olha isso. Por que não, né? E o rei fica desesperado e vai procurar uma solução pra isso. Quem que ele vai buscar? O tio, o inventor, o relojoeiro Drosselmeyer. Olha aí. E o Drosselmeyer não consegue desvendar o mistério e vai procurar um astrólogo que vai olhar as estrelas e descobrir como quebrar aquela maldição. Contando assim fica mais legal ainda. Eu falei, gente, que loucura é essa? E aí, e o mais engraçado é que o astrólogo fica um tempão e pesquisa e vai atrás e tal. Depois ele fala, pera, eu já sei. A solução é muito simples. Tipo, eu tenho tudo que você precisa. E eu, não, velho. Eu falei, não, eu tava lendo. Eu falei, não, gente. A solução é melhor. Essa hora eu comecei a rir. O que tinha que fazer pra quebrar a maldição? Não, gente. Tinha que encontrar um menino. Eu não lembro se é que nunca tinha usado botas ou que só tinha usado botas. Nunca. Que nunca tinha usado botas. Isso, tipo um nazareno, né? Nunca fez a barba. Nazireu, cara. Nazireu. Nazareno é que nasceu verdade. Hoje tá difícil. Hoje tá Passou difícil. reto. Ele tinha que estar diante da princesa, ele tinha que quebrar com os dentes uma noz super dura, super rara. Todos os quebra-nozes do mundo. E essa noz, ele tinha que fechar quebrar com a boca, fechar os olhos e de olhos fechados. Krakatuk. Caracatuque, uma coisa assim era o nome da noz. Krakatuk, isso. E ele tinha que dar de olhos fechados 7 passos pra trás sem tropeçar. Sem tropeçar. Era isso. Muito bom. Eu fico pensando, o Hoffman escrevendo o livro, ele fala, eu preciso criar uma forma pra quebrar essa maldição. Vamos ver o que vai quebrar a maldição. Então, por exemplo, a Branca de Neve quebra a maldição com um beijo. Sempre tem, né? Nos contos de fada, uma forma de quebrar a maldição, né? Aí eu lembrei do filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. É verdade. Que tinha que ser a coisa mais aleatória possível, né? Que acontecesse. Né? Então ele pensou assim, vamos colocar tudo de aleatório pra poder... Eu também lembrei do filme. A intenção é fazer a gente rir, só pode, porque é engraçado. Eu me diverti lendo essas coisas com os meninos. E aí, padrinho Drosselmeyer, você tem um sobrinho assim, exatamente assim. Olha, como não, né? Porque mas demoraram, viu? Eles levaram demorou. Tempão, teve que viajar lá. E o rei cobrando e ameaçando a vida deles. Mas isso que é a graça, porque o astrólogo ficou um tempão procurando, um tempão pesquisando, pra depois ele falar, a gente já tem tudo. Eu já tenho a noz e você tem um sobrinho. Cara. Pois é. O difícil é saber até onde contar, né? Porque eu não sei quanto que as pessoas vão querer ler e a gente estragar os spoilers. Sim, a história, na minha cabeça, não é o que vai acontecer. É a loucura. Viver a loucura e tudo mais. É a jornada. Então, é muito legal. É a jornada que é o interessante. E pra você que tá ouvindo, assim, escutando tudo a gente contar, pode pensar, já tem spoiler, não vou ler. Cara, mas a leitura é muito gostosa. Sim, e um livrinho de 80 páginas, gente, sério. É muito divertido, é muito gostosinho mesmo de ler. E assim, eu vou falar que eu gostei sim da história. Depois que eu entendi qual que era, né, a pegada, eu fui. O Ben que não curtiu, eu comecei a ler pra ele, mas não tô entendendo, tal, a gente também tava de férias. Eu falei, tá bom, filho, deixa quieto. Eu acho que, pra criança muito pequena, realmente, ele não é tão pequeno assim, mas acho tinha que fazer a adaptação, igual o do Mar. Aí, ó. Exatamente. Pra ler, porque realmente tem umas coisas igual, por exemplo, a ameaça da dona Ratonilda e toda a questão... As cenas de batalha são, às vezes, um pouco sabe? Elaboradas demais. Sim, os ferimentos. E como a Marie teve que se desfazer de um monte de coisa que ela gostava pra poder salvar, porque daí o rato de 7 cabeças ia na casa dela, na cama dela, e falava pra ela... Fazia as ameaças, né? Ou você me dá todos os seus doces, ou eu vou matar o seu... Eu vou triturar
torturar seu quebra-nozes, sabe? Então, assim, é bem teve que dar primeiro o toucinho que tava lá no fogão, depois todos os doces, depois todos as roupas, né? As roupas. O vestido favorito dela e tal, e ela cedendo. Então, e essa parte é assustadora pra criança pequena até, dependendo de como você lê e tal. Mas, enfim, a princesa Pirlipate, ela era bonita, mas ela era bonita só por fora, né? Porque ela era meio cruelzinha, né? Eu achei... não, ela não era uma boa pessoa, não. Não era boa pessoa, não gostei. Tá aí, fica registrado no podcast que eu não gostei dessa moça. Eu também não. Ela não é a heroína, com certeza. Não, mas é de propósito, assim, ele não quis pintar ela como heroína. Ele mostra que ela era egoísta mesmo. E é um plot twist da história mesmo, né? Porque você acha que o grande objetivo é salvar a princesa, na verdade, o grande objetivo vai ser salvar o sobrinho do Drosselmeyer. E eu achava que, quando eu tava lendo e a princesa Pirlipate virou o boneco, aí eu falei assim, nossa, então, será que esse é o boneco? Não, mas esse boneco é menino, não é menina. Eu falei, será que ele tem que casar com ela? Eu comecei a viajar assim, né, na história. Mas tá, agora a gente contando desse jeito, melhorou a história pra você, que a princípio não tinha gostado? Muito. Porque assim, eu fiquei o livro todo perdido. Assim, eu pegava as partes mais, assim, narrativas, as batalhas e tudo, mas o escopo maior eu me perdi demais. É mesmo? Eu não sei se foi que eu li muito rápido ou sem tanta concentração ou sem... Eu imagino que o risco é você ir como se fosse um livro infantil, que você não precisa se concentrar muito e só vai pescando algumas coisas e se decepcionar, porque tem muitos detalhes, né? Ainda mais quando tem história dentro de história e história que vai, história que volta e personagens com o mesmo nome, né? Que é o Drosselmeyer, o padrinho e o sobrinho dele, né? Então pode gerar essa confusão mesmo, né? Nesse sentido o podcast é muito bom, porque contextualiza a gente, acho que prepara a gente pra leitura. Tipo, eu fiquei com vontade de ler de novo. É um livrinho rápido, devo ler de novo mesmo. Agora pra aproveitar de verdade, sabe? E é interessante porque, igual, por exemplo, a parte do balé do Tchaikovsky, que eu tava falando até lá atrás, ele faz essa simplificação que eu tava falando, que de repente se a Carol lesse essa parte simplificada pro bem, pode ser que ele iria gostar, sabe? Que é o menino, que é um príncipe, porque ele acaba virando um príncipe, né? Porque a princesa Pirlipate transformou ele num príncipe e ele virou um quebra-nozes e ele precisa quebrar a maldição. E pra quebrar a maldição dele, ele precisa vencer o rei dos camundongos e ter alguém que amasse ele de verdade pelo que ele é. Então lembra até um pouco de A Bela e a Fera aí, A Bela e a Você Fera, vê como exato. que vai bebendo a fonte aí, né? Que é o meu desenho favorito, né? É o meu também. Também. E aí depois... É isso aí, Carol, que você falou, nada se cria, tudo se cria. Tudo se cria, exatamente. E a gente sabe que no final dá super certo, né? O encanto é quebrado, tudo. E aí eles vão, aí você pensa, bom, já que o encanto foi quebrado, acabou a loucura. Não. Então, aí eles entram num armário de brinquedos e vão pra terra dos doces, a terra dos sonhos, aonde acontece o quê? Os balés do Tchaikovsky. Olha aí. É um armário bem Nárnia mesmo, né? Eu falei, é sério? Muito é sério? Nárnia. Eles vão entrar no armário, cara. E vão ser transportados pro mundo. Mas eu tenho que dizer que nesse último capítulo eu já tava cansado da fantasia, assim, sabe? Eu achei que... Sabe quando o filme estende? O filme estende um pouquinho mais, fala, já podia ter terminado lá, não precisava dessa cena adicional, sabe? Aí assim, eu meio que desconectei, talvez eu também não li como deveria ter lido. Mas nem é tão longo esse trecho também, é meio que... Não, mas é que eu acho que cansa a gente mesmo da fantasia, da loucura, né? Sim. E aí é bonitinho, porque igual, depois quando eu terminei de ler o livro, eu fui pesquisar, né, o balé, e aí o balé é bem isso mesmo, sabe? É uma menina, que é a bailarina, que no caso é a Clara, que ele fala no Tchaikovsky, mas é a Marie barra Clara, e ela gosta do quebra-nozes, ela cuida dele, cuida dos dentinhos dele, e ele tem que batalhar contra os camundongos, ela ajuda ele, e aí no final ele mata os camundongos, aí ele vira um príncipe e leva ela pra terra onde ela vai ser a rainha. Ele vai ser o rei e ela vai ser a rainha. Então é essa questão da fantasia que é bonitinho, sabe? Lembrou muito Narizinho e o Príncipe
Príncipe Escamado, do Monteiro Lobato. Não lembro. Essa eu não li. Todo mundo todo mundo. E eu aqui reclamando que a Sandy Júnior ficava copiando as músicas lá dos estrangeiros. Todo mundo faz literatura. E essa parte dos ratos no balé, a gente viu alguns trechos, né? São bailarinos com cabeça de rato mesmo, dançando em volta da princesa aí do Quebra-Nozes. Aí é bonitinho, gente. Agora a Carol tem que achar uma apresentação do Quebra-Nozes pra complementar a experiência e convidar a gente, hein, Carol? Opa! Tem vários no YouTube. Tem que fazer você mesma, por que não, né? Por que não, né? Subir na sapatilha, né? Na ponta ali. Por que não? Você não fez balé quando era criança? Toda menina fez balé quando era criança. Não, eu aprendi piano. Eu aprendi piano música. Também. Aí, ó. Ou era balé ou piano. E também já fui paquita. Ou ginástica olímpica. Tem ginástica olímpica. Eu queria ser paquita ou chiquitita. Eu já fui paquita, ó. Carol. Já tá no documentário das paquitas. A gente assistiu. Você assistiu, Carol, o documentário das paquitas? Não. Se você quiser manter a fantasia, não veja. Tá. Mas imagina. Marlene Matos, né? E Xuxa, viu? A Xuxa não era... Xuxa até hoje, ela se pinta muito de inocente da história, mas ela tinha muita culpa lá também. Então, e aí é interessante porque, igual eu falei, né? Tem essas 3 formas de contar a história, mas aí teve um imaginário todo por trás, aonde o Quebra-Nozes, ele era um guerreiro. Então aí tem vários outros filmes, várias outras histórias, aonde o Quebra-Nozes é guerreiro. Então, inclusive, a gente até assistiu outro filme do Quebra-Nozes antes da gente ler o livro, lá atrás, onde o Quebra-Nozes era um guerreiro também. Será que a gente consegue comprar um quebra-nozes que quebre nozes mesmo? Que legal. Sirva pra quebrar nozes? Também nunca vi, Você nunca viu um quebra-nozes na vida? Não, funcionando, quebrando a noz. Já vi, tal, de decoração, mas não, funcionando. Minha avó tinha um quebra-nozes. Não, mas um quebra-nozes de tipo alicate, assim, a gente Isso, tinha. aí sim, ele era não era um formato desses de alicate, não. Ele era compridinho, assim. Enfim, não era um bonequinho, um ser humano, assim. Mas ele era altinho, era todo diferente. A gente tinha tipo aquele espremedor de alho, sabe? Que quebrava nozes também. Sei. Não, era todo chicão. Ele tinha até um pratinho em volta pra cair as cascas. Era todo bonito. Qual que é o filme, Dri, do Quebra-Nozes? Quebra-Nozes, né? E o Quatro Reinos tem também. E os Quatro Reinos. Que é com a menininha que fez Interestelar, né? E ela fez isso, ela é maiorzinha, ela mesma. Isso. A gente viu esse filme, mas... Tem um mais original da história com Macaulay Culkin, de 1993. Acho que foi o que eu assisti e tal, quando eu era pequena. Esse com a menina do Interestelar, ele é bem viajado, assim. É só pega a essência do Quebra-Nozes, que é um guerreiro, né? Tá, mas vocês perguntaram se eu gostei. E vocês? Então, eu gostei da experiência, como eu disse. De ler com os meninos foi especial. Talvez se eu tivesse lido sem eles, seria só um livro que teria que acabar logo pra poder gravar o literário. Mas eu acho que eu me conectei mais lendo com eles, porque eles reagiam, eles davam risada, eles achavam absurdo, foi divertido. Então, valeu a experiência pra mim. O último capítulo foi mais cansativo, ainda mais porque o Kindle, ele vai dando quanto falta, né? Quanto tempo falta pra cada capítulo. Aí o último... Aquela angústia. E o último capítulo, ele tava como 14 minutos. Eu falei, é meio longo o último capítulo. Os outros eram por volta de 7, 8. É meio longo esse capítulo. Vou ler metade hoje e metade amanhã. Só que o último capítulo também tinha todo aquele monte de coisa que vem no final do Kindle, outras obras e tal, estavam contadas dentro daquele capítulo. Então acabou no meio. Eu falei, acabou? E aí foi essa sensação de, putz, eu achei que tinha mais, sabe? Mas acabou na primeira noite. Eu vi que tava meio que concluindo, assim, eu falei... Tá muito rápido. Eu falei... Eu vou ver se eu acho um ponto de parada. Aí, de repente, o ponto de parada era o fim do livro, sabe? Aí foi bem assim, tá. Frustrou. Eu gostei da experiência. Mas, assim, aquilo que, né, a gente falou, eu achei que o final eu já tava bem cansada da fantasia das loucuras. E 80 páginas tá ok. E se fosse um pouco maior o livro, eu acho que eu já ia me cansar muito, sabe? E pra mim, o que eu gostei foi a mesma sensação de ter lido Guerra dos Mundos, por exemplo, de que, cara... Foi a origem de muita loucura que eu gosto, sabe? Então foi daí, 1816. Então foi daqui que saiu Bela e a Fera, Bela Adormecida, As Maldições, Os Contos de Fada. Então, isso eu gostei também bastante. Aí eu falei, poxa, que legal, ainda bem que indicaram essa leitura pra gente. Os irmãos Grimm são de quando? De 789, morreram em 1863. Morreram, né? Tô falando de um deles aqui. É nessa época, agora eu não sei quando que eles escreveram e tal, mas era a época dos... Mas é legal a gente perceber fados, que é estilo de época, né? Igual no Brasil, a gente estuda isso em literatura brasileira, o mundo inteiro deve funcionar meio assim também. Que na verdade eles não escreveram pra crianças, né? Apesar de, assim, as fábulas eram infantis, mas eram uns negócios muito pesados, né, gente? O Daniel, nosso filho, quando a gente mudou aqui pra Espanha, ele tava muito
muito focado nos contos dos irmãos Grimm, né? Então, dos irmãos Grimm, eu sempre falo Grimm como verde, né? Mas é Grimm. E aí ele tava lendo e ele contava as histórias pra mim e eu ficava, não sei se eu escondo o livro, se eu deixo o menino ler. São macabros, né? Leiam, a gente lê ano que vem. Vamos ler alguma coisa. Bom, lemos Terror em outubro, lemos o 15, o brasileiro, em novembro. Em dezembro, lemos um conto de fadas / terror também, né? Pra terminar o ano. Mas não foi triste, não foi triste. Pelo menos não foi triste, Mas a gente já tem o livro que a gente vai ler no começo do ano que vem e não vai ser pra janeiro, vai ser pra fevereiro. É um livro longo, denso, pra ler com calma, pra ler buscando referências, né? Que a gente já anunciou aqui no literário anterior. Pra ler ouvindo primeiro o episódio do podcast, hein? Sim. Pra contextualizar. Ouve o que a gente gravou do primeiro livro do Zafón, que era A Sombra do Vento, né? Em 2022. Agora, pra fevereiro de 2024, a gente vai ler O Jogo do Anjo, tá bom? Do autor espanhol Carlos Ruiz Zafón, ou Zafón, como vocês quiserem, ou Ruiz também, se você quiser pronunciar direitinho. Mas... Só põe a mão na boca pra não cuspir. Né? Tá? Se você estivesse lá no Grupo Olá Pessoas, durante a Black Friday, estava em promoção a coleção toda, saía por menos de R$50, eu comprei ela em português também pra gente poder ter no Kindle. No Kindle, né? No Kindle, a coleção completa no Kindle, menos de R$50. Então, entre lá no nosso Olá Pessoas, que sempre vão ter promoções legais no Telegram. Mas, assim, se você conseguir de outro jeito, comprar o físico também. Ele é grosso, assim, gente. Eu gosto de ler livro físico, mas quando o livro é muito grosso, eu prefiro no Kindle, porque daí a gente leva pra tudo quanto é lugar. Gente, eu lembro de eu assistindo Jane Eyre, lendo, né, Jane Eyre, e várias vezes o livro caindo na minha cara, sabe? Ai, me dava uma raiva. Eu virava pro lado, virava pro outro. Eu falei, ai. Você apanhou muito daquele livro, né? Apanhei muito daquele livro, literalmente, gente. Olha, marcou minha vida. Mais que a Jane Eyre. Que história triste, né, gente? Meu Deus. Eu queria deixar uma dica pros ouvintes que estão meio reticentes de seguir no Jogo do Anjo. É o segundo da série, eu não li o primeiro. Tem uma galera, acho que a maioria das pessoas que já leram falam, vocês têm que começar pelo Jogo do Anjo. Não era pra ter começado com A Sombra do Vento. A Tati Feltrin então eu fala acho isso. que realmente é um caminho legal. Eu não li ainda, então não posso emitir uma opinião muito forte. Mas acho que é legal, sim, ouvir o episódio do podcast pra você pegar as personagens principais, um pouco do contexto e tal. E aí lê com a gente o Jogo do Anjo, mesmo que seja seu primeiro livro, sabendo que muita gente defende a tese de que deve ser sim o primeiro a ser lido. E o legal do Zafón é que ele conecta as histórias de um jeito muito amarrado, que depois só vai fazer sentido, né, pelo que eu vi dos comentários, só vai fazer sentido completo depois que você lê a obra completa. Porque existem personagens que vão aparecer aqui, que vão ter uma participação lá, que vai explicar uma coisa de lá e tal. O difícil é ler os 4 livros com uma distância muito grande entre eles, porque você vai esquecer de detalhes, né? O ideal seria reler o primeiro pra ler esse, pra poder pegar... O podcast já não ajuda? Não, mas vão ter nuances lá, né, e tal. Então, assim, vai preparado pra isso, não vai preparado pra uma leitura leve, sabe? Vai preparado pra algo que vai mexer com você, como ele sabe fazer muito bem, e saber que perguntas que não vão ser respondidas neste livro, talvez estejam respondidas no primeiro, no terceiro, no quarto. Olha aí, me lembrou o box do Garófalo, hein? É verdade, hein? O Garófalo verso, né? Que é o Zafón verso. O Zafón verso. Pra gente entender tudo que acontece. Vamos tentar ler esse, não demorar muito pra ler o próximo. Mas é isso então, gente. Terminamos mais um ano. É isso, terminamos pra cima, né? Mais um. Vamos... lá, marido, vamos cantar a música putão, ó. E fala Tan na música, inclusive. Muito, né? Conhece a música? Claro, já usei editando podcast. Aê! Odri, antes de terminar, já que esse é especial de fim de ano e a gente falou dos filmes que a gente viu e tal, eu acho que você teria que fazer um disclaimer. Do quê? Dos filmes que você recomendou no Natal. Ai, verdade! E foi pesquisar depois. A gente fez um episódio sobre filmes de Natal. Eu fiz, não é disclaimer, seria uma reparação, né? Uma reparação. Eu fiz a reparação nos meus stories, pra quem não me segue, @DriDeGaspari, segue lá. Stories some depois de 24 horas. Então, isso foi uma coisa até que o André falou pra gente, que ele falou, Dri, você tem que colocar nos seus destaques. Que André? O André é um amigo nosso que mora aqui na Espanha, de André. Cáceres, ele já gravou o programa com a gente. O André das girafas no acostamento. Das girafas no acostamento.
E ele falou pra mim, você tem que colocar nos seus stories, inclusive a sua reparação. Porque, gente, eu indiquei um filme, não só indiquei um filme, mas eu falei, esse filme eu quero ver com os meus filhos. Desse ano não passa, eu vou ver com os meus filhos. Passa. Gente, o filme é pornográfico. Não é pornográfico. É pornográfico, sim. Simplesmente Amor. Simplesmente Amor. Ou Love Actually. Porque a gente viu antes de ter filhos. A gente viu, e assim, calma. E eu lembra... tenho uma explicação. Tá. O filme Love Actually, ele é Simplesmente Amor, ele conta a história de 8 casais. E aí, as histórias são bem bonitinhas. E pra mim, essas histórias estavam marcadas no meu coração. A lembrança é das histórias fofas. Mas tinha um casal em específico que são atores pornôs. Por isso que eu falei que é pornográfico. É o Frodo. Não, ele Frodo o... Exatamente, o é o Bilbo. O Bilbo. É o Marty Freeman. Então, é um casal que são atores de filmes pornôs que se apaixonam. Então, assim, tem os diálogos deles durante as cenas. E eu fiquei, gente, desnecessário, porque só por causa desse casal. Só por causa desse casal. E a Adri falou de assistir, eu também lembrava só das histórias fofas e tal. Eu só lembrava das histórias fofas, E no Natal, começam a aparecer nos streamings lá, sugestões de filme de Natal. Eu falei, aqui, ó, o Simplesmente Amor. Simplesmente Amor. Aí eu cliquei e tava assim, 18 anos. 18 mais, falei, o que tem demais desse filme, né? Mas não é só eles, né? Tem, tipo, do Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro tem uma cena, bem no trailerzinho assim, aparece também, então. Enfim, e outro... O Amor Não Tira Férias, que a Adri também falou, não vamos assistir. Não vamos assistir Jack Black. Com o Jack Black. Mas antes, o marido apresentou uma obra pra gente. Uma coisa assim, maravilhada, que eu fiquei mais emocionada do que qualquer filme de Natal que eu assistiria. Que foi a história do John Williams. O documentário do John Williams sobre Disney. a vida do John Williams. Esse eu vi. Cara, é bom com força. É muito... Assim, olhos marejados o tempo todo, sabe? E eu tô porque faz é tempo muito querendo bom. assistir a Adri com essa, documentário, deixa pra amanhã. Eu falei, hoje eu vou assistir, ou você me acompanha. Ai, que homem bravo! E os meninos também, né? Eu vou assistir, quem quiser me acompanhar. Eu quero assistir também, eu queria assistir. Igual o documentário das Paquitas, eu também queria assistir. Mas tem horas e horas, né? Tem horas que você tá querendo só um filme leve, é normal. E aí, depois que a gente assistiu o documentário, aí eu falei, nossa, marido, eu acho que agora é a hora da gente assistir O Amor Não Tira Férias. Sim, porque tem várias referências a filmes do Amor Não Tira Férias, a gente lembra disso também. E tá como livre, né? Mas não vai assistir com crianças pequenas, tá? Os nossos já estão na idade e tal, porque vão ter uns diálogos mais calientes, assim, né? Digamos assim, porque são 2 casais, né? Enfim, as coisas acontecem. Mas, assim, é legal, continua sendo legal esse filme, foi legal assistir com os meninos, mas eles têm que ser maiorzinhos, não vai assistir com criança pequena, não. Assim, não aparece nada, mas é só as falas, sabe? As sim. falas é que são... Eu fiquei, ai, gente, que exagero, por que ficar falando disso, né? Parece que casal só pensa nisso, né? Casal que não se conhece, parece que tá o tempo todo querendo se pegar. E aí os meninos ficavam com vergonha. E eu quase que pedi desculpa pros meninos, sabe? Desculpa. Mas aí quando apareceu o Jack Black, eles brilhavam, assim, eles adoram o Jack Black, né? Voa nesse filme. A história do velhinho é muito boa. Muito bom. Muito bom. E pra concluir as indicações, reforçar a indicação do Quebra-Nozes, a gente foi, assim, porque estava lendo o livro e o título era Quebra-Nozes. Eu falei, não vai ser a história desse, tem o Ben Stiller na capa, tem umas crianças atrás e tal. É uma história bem clichêzona, inclusive, viu? Bem clichêzona. Mas ela é bonitinha. Tem algumas coisas nesse filme que me pegaram, assim. Tem uma estética meio anos 70, assim, que eu gosto bastante, sabe? E ele é muito sensível. Apesar de ter uma situação ou outra meio bobinha, né? Que tem que ter num filme de comédia. Tem que ter filme de Ben Stiller, né? Se bem que ele fez Severance, né? Não, ele fez o Meet lá também. Não, ele tem feito algumas coisas mais cabeça. E ele é muito sensível. Um filme muito sensível, delicioso pra assistir com as crianças. Tem alguma conversa de sexo também, mas é de um adulto conversando com crianças sobre sexo. Lembra um pouco o Capitão Fantástico, sabe? Então não é pra crianças pequenas. Vão ter algumas referências, assim, nada pesado, mas coisa que um pré-adolescente já pode ouvir. Mas é muito legal, a gente gostou, é emocionante, sensível pra assistir no Natal, delicioso, a gente recomenda aqui o Quebra-Nozes, que vai ter referências também ao livro que a gente acabou de ler e tudo vai se completar e vai ficar um Natal bem gostoso. Show. Recomendações de vocês pra terminar o ano? O que vocês recomendam? Eu tô numa fase assim que eu tô muito de criança ainda, né? O Ben tá com 5 anos, ele gosta muito. Aqui em casa, Esqueceram de Mim, ele ama
ele ama ver o Kevin fazendo as armadilhas e tal. Né? Eu até falei lá no grupo, né, do Olá Pessoas Klaus, que eu acho que Klaus isso é obrigatório. A gente já assistiu esse ano de novo. Reassistiu esse ano. É fantástico. Eu gosto também daquele A Origem dos Guardiões, que é com o Jack Frost. Maravilhoso. Esse eu não gostei. A gente já teve até essa conversa em outros podcasts, né? Eu falei, sério, caramba, que você gostou? Nossa, eu gosto pra caramba. Pra caramba. E a gente tá fazendo em casa advento. Estamos montando uma vila de Natal. Nem sei onde eu vou colocar depois, quando ela estiver pronta. Porque são várias casinhas que a gente tá montando. Cada dia é uma casinha. E tá muito legal, tá? Acho que é o ano, assim, que o Benjamin já sabe ler. Então a gente tá conseguindo focar bem bacana com ele. Tá demais. Tá bem gostoso. Eu vou indicar o que eu devo fazer agora no fim do ano. Eu devo reler o Cântico de Natal, ou o Conto de Natal, depende da tradução aí do Dickens. Junto com ele fica sempre a indicação do filme O Homem que Inventou o Natal, que é meio que uma biografia do Dickens embebida com viagens literárias em volta da escrita mesmo do livro. Muito bom mesmo. Olha, que legal. Você que me indicou esse filme, não foi? Provavelmente, eu já vi ele, é sensacional. Nossa, ele é muito bom mesmo. Você tem que conhecer um pouco do livro, se você lê o livro uma vez ou conhece um pouco da história. Nossa, é muito, muito bom. A esposa do cara no filme é a Galadriel da série do Senhor dos Anéis. Olha, aí tem na Prime Video. Isso, é muito legal. E o Vocês cara... nunca viram aí? Não. É muito bom, gente. Nossa, é muito Entrou na minha amar. lista agora, acabou de entrar. É muito legal. Tem que ver agora em dezembro. Muito bom, gente. Olha aí, ó. Saímos com uma indicação inédita pra gente aqui. Mais um. É duro que o Natal tá chegando, né? E ainda falta muito filme pra ver. Esse, vamos assistir, tipo, no Natal mesmo, dia 25? O que você acha? Dá pra assistir com criança? Deve dar. Dá, é a história sim. do Dickens escrevendo o livro e o que tá acontecendo em volta da vida dele. Só que aí o que é legal é que os personagens do livro meio que vêm conversar com ele e dar conselhos de vida pra ele. É muito bom. Como os natais fazem pro personagem que legal, principal, sim. Uhum. Cara, é muito bom, muito bom. Legal, gente. Bom, muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria de vocês, por lerem com a gente. Nunca nos decepcionarem. Tenho que falar aqui, gente, Tan e Carol e nossos ouvintes, esses dois são pessoas que a gente pode contar, sabe? Com quase 20 anos gravando o podcast aqui, são poucas as pessoas que a gente sabe que pode contar e assim, vocês nunca falharam com a gente. As situações que teve foi muito extrema mesmo. Tipo, o filho tava sendo internado na hora, tivemos que adiar a gravação, mas só em situações assim que esse tipo de coisa acontece. Então, são 5, 6 anos já de parceria que a gente tem aí e a gente trabalha muito bem junto. Obrigado pelo carinho de vocês. Não falham nas leituras dos livros também, ninguém chega no fim do mês e fala, não deu pra ler esse mês. Se topa o desafio, vai. Então é muito gostoso a parceria com vocês. Obrigado pela parceria e pela amizade de sempre. A gente... da minha parte não é. Você falou, trabalhar com eles. Eu não me sinto trabalhando com vocês. É muito interessante que o pessoal não vê os off, né? Mas é muito raro a gente começar a gravar com menos de 30 minutos de conversa. E todo mês, sabe? A gente tá longe, mas tá muito perto o tempo todo. Sim. As pessoas sabem que eu tenho poucas pessoas amigas, assim, próximas, que realmente conversam e tá junto sempre. E vocês dois são muito demais, assim, na minha vida. Que legal. Posso dizer que você, a Carol, mesmo a Carol tendo saído formalmente da empresa aí, que tu sabe, ela continua pertinho. Era um dos medos que eu tinha, Carol, de a gente vai se afastar e tudo, mas seja pelo LBC, seja pelo literário, ou e às vezes a gente tá trocando coisas da vida e nem tem nada a ver com podcast. São pessoas muito queridas que, graças a Deus, têm sobrevivido à amizade aí. Espero que vá até a gente ficar bem velhinho. E lendo livros, né, gente? Exatamente. Lendo livros. Nunca vão acabar. Eu acabo antes dos livros. A gente aqui ama também. Eu falo a gente porque o Fernando também incluo nessa. Eu comecei a gravar com vocês. Eu tava grávida do Benjamin. E aí a gente já passou aí alguns anos. E espero que prossiga. E apesar de não fazer parte formalmente do Ictus, eu tô lá. Quando posso, interajo. O LBC que mora no coração. Tiago, eu falo que ele é o irmão mais velho que eu não tive. E Paulinho Drick, né? Paulinho Drick, né? Caramba, não tem. Eu acho que é uma parceria que deu muito certo. E quem me ouve desde o início sabe a minha evolução aqui, entendeu? Porque no começo eu quase não abria a boca, porque eu tava ouvindo. Eu ouvia quem eu sempre ouvia. Eu lembro do Paulinho falando, Carol, você tem que falar. Tá participando, Carol. E aí depois eu fui me soltando. Então eu me sinto hoje muito à vontade. E espero que 2025 seja um ano aí com umas leituras um pouco mais animadas, né? Gente. Não vai ser com o Zafon que a gente vai começar animado, tá, gente? Vamos focar em março. Oi, tá?
Falando nisso, pessoal tá me perguntando se vai ter Harry Potter ano que vem de novo, hein? Será? Pessoal tá me perguntando. Pessoal, né? A gente já leu o Hobbit? Aqui no literário, não. Não, né? Não. O Hobbit é legal, a gente já leu 2 vezes. Agora a gente tem ele físico. Porque agora a gente tem ele físico. Maravilhoso. Dá pra pensar. Mas a gente topa, viu? Eu topo mesmo. O dura de ler o Hobbit é que tem que ler o Senhor dos Anéis de novo. E depois, quem sabe, vai pro Silmarillion, né? Silmarillion, isso aí, sabe mesmo. Contos inacabados, enfim. Mas beleza, gente. Feliz Natal pra todos vocês. Feliz Natal. Nos vemos em 2025. Deus abençoe nossas vidas e nossos projetos. Amém.